Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 32. Inclinai os ouvidos ao céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de águas sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Seus filhos, eles não são. E a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Levanta a palavra de Deus e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. E sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. E sabemos que dizem que hoje é culto de doutrina. Eu entendo, irmãos e irmãs, que culto de doutrina é de segunda a segunda. Glória a Deus. Porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. O que é doutrina para você? O que é doutrina para você? Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. E se nós estamos aqui nesta noite, porque nós queremos aprender de Jesus. E nós vamos aprender de Jesus. E através da palavra nós vamos ser libertos por Jesus. Através da palavra nós vamos ser transformados por Jesus. Através da palavra nós seremos salvos por Jesus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que todo aquele, toda aquela que veio a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E diz a palavra do Senhor: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Agora ele está falando. Agora nós estamos com nossos ouvidos inclinados para ouvir a santa palavra do Senhor. Inclinai ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras
da minha boca. E ouça a terra as palavras da minha boca. Quem que está falando conosco aqui nesta noite? Deus. Quem? Deus. Então, olha a boca dele aqui. Glória a Deus. É a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco aqui agora. Por isso que ele diz na sua palavra: inclinai os ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. O que é gotejar? O que é gotejar? É pingar. Que a doutrina do Senhor sempre esteja gotejando em nossa vida, gotejando no nosso dia a dia, gotejando aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que essa doutrina continue gotejando na nossa vida, para nós darmos bons testemunhos de verdadeiros cristãos, de verdadeiras cristãs, que nós somos na presença de Deus. Goteja minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como as gotas de água sobre a relva. Em pleno século 21, sabemos, irmãos e irmãs, que o evangelho do passado, havia homens, havia mulheres de Deus, e que levavam e viviam a palavra de Deus à risca. O que era pecado, era pecado. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, no dia de hoje, a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, deixou de gotejar na vida de muitos, na vida de muitas. Por quê? Porque deixaram de viver a palavra de Deus. Então não é derramar, é gotejar. Nós temos que estar atento à palavra de Deus. E na nossa vida tem que ser um testemunho vivo, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Goteje a minha doutrina como a chuva. Minha doutrina é o quê? É a doutrina do pregador? Goteje a minha doutrina. Quem que está falando aqui? Deus. O próprio Deus, irmãos. Goteje a minha doutrina como a chuva. Quantas que deveriam estar aqui nesta noite para sentir o gotejar do Espírito Santo de Deus nesta noite, através da palavra, mas não estão. Por quê? Por que não estão? Porque para ele, para ela, o que era pecado ontem, hoje não é pecado mais. É por isso que a doutrina do Senhor não goteja mais na vida deste homem, não goteja mais na vida desta irmã.
E quando vem à igreja, vem somente para fazer confusão, para tentar implantar facções dentro da igreja. E muitas vezes somente para reparar a vida do irmão, reparar a vida da irmã. Sabe por que acontece isso, irmãos e irmãs? Porque a doutrina do Senhor não está gotejando mais na vida dele, na vida dela. Mas bem-aventurados somos nós, que nesta noite a doutrina do Senhor está gotejando sobre nós. Glória a Deus! É lógico que aí vão chamar a irmã de salgada, o irmão de salgado, né? Porque não vai haver mais aquela comunhão entre o irmão, não vai haver mais aquela comunhão entre a irmã, as irmãs. Porque não tem como você viver em comunhão com uma pessoa que não vive mais, que a doutrina não goteja mais sobre ela. Não tem como viver em união aquele irmão que a doutrina do Senhor não goteja mais sobre ele. Mas quando a doutrina do Senhor continuar gotejando na vida das minhas irmãs, continuar gotejando na vida dos meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, que as irmãs vivam em união. Glória a Jesus, aleluia! Quando a doutrina do Senhor, quando a doutrina de Deus goteja em nossa vida, para nós homens, até o corte de cabelo é ministrado pelo Espírito Santo. Até o nosso traje é ministrado pelo Espírito Santo. Não cortamos cabelos com cortes mundanos, cortes diabólicos, mas cortamos o nosso cabelo como verdadeiros soldados de Jesus, como verdadeiros soldados de Cristo. E quando a doutrina do Senhor não goteja mais na vida do obreiro, acabou a unção. Aí ele assume o altar sem poder de Deus. Aí ele começa a contar casos no altar. Aí ele começa a falar de si próprio no altar. Ou às vezes ele começa a desabafar para a igreja. Que eu saiba, irmãos e irmãs, ninguém veio aqui nesta noite para ouvir o desabafo do pregador. Mas vieram aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, e é Ele que está falando conosco aqui agora, através da palavra. Deixei falar nos tal dos paletós do dia de hoje, que não sei como que cabe. Ainda usa aquele paletó meio reluzente assim, né? Não sei que tecido que é. E vai pregar espremido assim. Se fazer assim já era o paletó. E a calça então? E a calça? Por que eles não se trajam decentemente mais? Por que eles não se trajam decente mais? Por que, irmãos e irmãs? Porque a doutrina do Senhor não está gotejando mais na vida dele, não está gotejando mais na vida dele. É por isso que
o Senhor diz na sua palavra: goteja a minha doutrina como a chuva, e destile como dito, como orvalho, e como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Glória a Deus. Aleluia. O diabo não está gostando nem um pouco dessa palavra, mas ele está derrotado. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque apregoarei o nome do Senhor. Quem apregoará o nome do Senhor? O pregador, a pregadora que assumir o altar do Senhor, não tem esse negócio de ficar de mimimi no altar, não. Não tem esse negócio de ficar de barabaia do começo ao fim. Não tem, não. Aqui, este pregador, esta pregadora tem que assumir o altar do Senhor para apregoar o nome do Senhor e dar a grandeza ao nosso Deus. Glória a Jesus! Que coisa linda esta palavra. Que coisa linda é esta palavra revelada para nós nesta noite. Porque apregoarei o nome do Senhor. Eu estou apregoando o nome do Senhor hoje. Eu estou apregoando, ou seja, estou pregando a verdade da palavra do Senhor nesta noite. Eu não me importo se a minha irmã não gostar. Eu não me importo se o meu irmão não gostar. O que eu me importo sim é pregar a verdade da palavra do Senhor, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus Jeová. Com isso eu me importo sim. E todos os pregadores, todas as pregadoras deveriam se importar sim com a verdade. Porque naquele dia duros juízos terão. Duros juízos terão de negligenciar a verdade da palavra de Deus para aquele irmão que precisa. Negligenciar a palavra de Deus para aquela irmã que precisa. Irmãos e irmãs, estamos num bom número aqui nesta noite. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está falando tremendamente, às vezes, com uma só pessoa. E se não pregar a verdade, o que vai acontecer com esta pessoa? Por isso que existe um monte de pregadores fracassados. Existem muitas pregadoras fracassadas, porque eles escolhem aquela palavra para massagear o ego da irmã, massagear o ego do meu irmão. Mas eu aqui nesta noite estou pregando para a igreja do Senhor a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, que está tocando em nosso coração esta agora. Aleluia! Grande Deus. Ele é a rocha. Glória a Deus, aleluia. E cuja obra é perfeita. Ele quem? Deus. Jesus é a rocha. E bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquela irmã que está firmado na rocha. Ele é a rocha. E cuja obra é perfeita. Deus é perfeito. Oh, glória a Deus. Sempre será perfeito. Deus é perfeito. Porque todos os seus caminhos juízos são. Porque todos os seus caminhos juízos são. E Deus é a verdade. Está vendo? E Deus é a verdade. E não há nele injustiça.
Justo e reto Ele é. Glória a Deus. Justo e reto Ele é. Glória a Deus. O homem é injusto. A mulher é injusta. Nós somos injustos. Mas o nosso Deus, além de fiel, Ele é a verdadeira justiça. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E além do mais, Ele é rocha nossa. Glória a Deus. E para nós estarmos firmados, temos que estar firmados em Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Oh, glória a Deus. E cujas obras dele é perfeita. Glória a Deus. E cuja as obras dele é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízos são. Eu vou fazer um parêntese aqui. Porque os seus caminhos, aqui fala caminhos. Mas cuidado, irmãs. Cuidado, irmãos, com os falsos profetas. Cuidado, irmãos e irmãs, com os falsos pastores, com os falsos mestres. Porque muitos estão pregando por aí que todos os caminhos levam a Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira deles. Glória a Deus. Mentira delas. Porque o Senhor Jesus diz na sua palavra em João 14, versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus! Por que eles dizem que todos os caminhos levam o homem, a mulher para o céu? Porque eles não pregam mais contra o divórcio. Eles pregam a favor do divórcio. Eles dizem para a irmã que não tem problema a irmã abandonar o seu marido e casar com mais novinho. Não tem problema. Mesma coisa para o irmão. Que não tem problema o irmão se divorciar da sua esposa e casar com uma mais novinha. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Por quê? Porque eles estão pregando vários caminhos para o povo. E infelizmente, por falta de sabedoria na palavra, muitas estão a passos largos para o inferno com Satanás. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, porque a palavra de Deus diz, irmãs, que o que Deus ajuntou, não separa o homem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E pasmem vocês, pasmem, igreja do Senhor, que muitos deles já estiveram aqui, pregando contra o divórcio, e hoje são divorciados, e hoje são divorciadas, casado de novo. Então, a palavra de Deus mudou? A doutrina de Deus mudou? Não! A doutrina de Deus não mudou e não vai mudar, porque a palavra de Deus diz, irmão, eis que passará os céus, a terra, mas a minha palavra jamais passará. Glória a Deus! Interessante que ontem para eles era pecado. Que ontem para elas era pecado. E que hoje não é pecado mais. Até ontem para minha irmã era pecado saia rachada. E hoje não é pecado mais? Misericórdia. Glória a Deus. Até ontem
Decoro escandaloso era pecado para a irmã e hoje não é pecado mais? Verdade, meu Deus. Aleluia. Ei, glória. Até onde salto alto era pecado para a irmã e hoje não é pecado mais? Glória de Deus. Aleluia. Até onde cortar o cabelo, a irmã cortar o cabelo era pecado e hoje não é pecado mais. A palavra de Deus mudou? A palavra de Deus mudou? Não! Não! Quem mudou foram eles, quem mudou foram elas, porque a doutrina do Senhor não está gotejando mais na vida deles, a doutrina do Senhor não está gotejando mais na vida delas. Ei, glória a Deus. Grande Deus. Glória a Deus. Corromperam-se contra ele, está vendo? O pastor prega contra a vaidade. O pastor prega contra o pecado. O pastor prega contra a maldita da televisão. E o que eles têm lá na sua casa? O mundo dentro da sua casa. A prostituição dentro da sua casa. O adultério dentro da sua casa. A fornicação dentro da sua casa. O incesto dentro da sua casa. O homossexualismo dentro da sua casa. O lesbianismo dentro da sua casa. As drogas dentro da sua casa. Mas antes eles não tinham mundo dentro da sua casa. Antes elas não tinham mundo dentro da sua casa. Por que tem hoje? Por que colocaram o mundo dentro da sua casa hoje? Por quê? Porque a doutrina do Senhor não goteja mais em suas vidas. Ei, glória. E o que acontece? Tudo começa a desandar. Tudo começa a dar errado. O diabo operando. O diabo destruindo filhos, filhas, casamentos. Mas eu nunca fumei e meu filho está viciado. É, você nunca fumou. Mas o diabo fumou dentro da tua casa. O diabo bebeu bebida alcoólica dentro da tua casa. Mas a palavra de Deus é uma só. Ele diz, a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. E eu chegarei até vós. Aleluia. Corromperam-se contra ele. Vejam bem, quem se corrompe dentro da palavra de Deus, o que ele diz aqui na palavra? Seus filhos não são. Suas filhas, elas não são. Por quê? Porque até ontem viviam a doutrina. Até ontem a doutrina do Senhor estava gotejando. E por que não está gotejando mais? Porque não são mais filhas. Porque não são mais filhos. Diz aqui a palavra de Deus. Corromperam-se contra ele. Seus filhos, eles não são. Suas filhas, elas não são. E a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Chamando aquele homem, chamando aquela mulher de perversos. Perversos, porque deixaram de viver a verdade da palavra. Ei, glória a Deus. Não para por aí. Não para por aqui. Além de chamar o homem, além de chamar a mulher de perverso, de perversas. Ele diz, Deus diz, recompensais assim ao Senhor. Recompensais assim ao Senhor. Que recompensa é essa?
Pecar contra Deus, você acha que você está recompensando o que a Deus? Orar não quer orar mais. Jejuar não quer jejuar mais. Santificar não quer santificar mais. E o que você quer? Você quer que a doutrina goteje em você? Nós queremos que a doutrina goteje em nós? Então se humilhemos na presença do Senhor. Se humilhemos na presença do Senhor enquanto há tempo. Porque a qualquer momento, esta palavra não será mais pregada para nós. A qualquer momento, esta palavra não será pregada mais para nós. Não desse jeito que está sendo pregada aqui agora. Não desse jeito que está sendo pregado aqui agora, que é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada na sua essência. Aqui não tem como mentir dentro de uma palavra dessa aqui. Só se não tiver mais a doutrina gotejando na vida desse homem. Só se a doutrina não estiver gotejando mais na vida desta mulher. Recompensai assim ao Senhor, povo louco. Povo louco! Ignorantes! Não é Ele teu Pai? Não é Ele teu Pai? Que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Eu não vou vir mais na igreja. O pregador me chamou de louca e ignorante. O pregador chamou eu de louco e ignorante. Eu? É Deus. Leia a Bíblia. Glória a Deus! Medite a palavra de Deus. Quem fica bravo, fique bravo com Deus. Quem fica bravo, fique bravo com Deus. Porque o Senhor diz aqui nesta noite: recompensais assim ao Senhor, povo louco, ignorantes. Não é Ele teu Pai que te fez, que te adquiriu e que te estabeleceu? Aleluia! Glória a Deus! Quem te fez foi Jesus. Quem nos fez foi Deus. É lógico que o Senhor está falando loucos para aqueles que não vivem a palavra do Senhor. Meu Deus! Loucas para aquelas que não vivem a palavra do Senhor. Mas se não vivem, podem começar a viver a partir de hoje. Por quê? Porque hoje é a noite aceitável ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Hoje é a noite aceitável ao Senhor. Glória a Deus! Mas eu não... Como é que pode? Como que eu vou aceitar? Ele me chamou de louco, me chamou de ignorante. E é mesmo! Glória a Deus! É glória! Mas Ele não quer que nós continuemos sendo loucos. Ele não quer que nós sejamos ignorantes, mas Ele quer que nós sejamos salvos, salvas, e com o direito de sermos chamados, de serem chamadas filhos, filhas de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.